Oi, gente, tudo bem com vocês? Ou nós aqui de novo. Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receita de pão que não precisa sovar. O sonho da dona de casa. Vamos lá então, ó. Aqui no meu liquidificador, que é para facilitar a sua vida mesmo, ó. Aqui no meu liquidificador eu tenho 400 ml de leite, 430 mais ou menos. Eu vou colocar todo esse leite que eu tenho aqui. Aí eu vou colocar ali, tá morninho, tá? Um ovo inteiro. Vou colocar 3 colheres de sopa de óleo de soja que eu tô usando. Você pode usar a fonte de gordura que você quiser. Vou colocar aqui 3 colheres de sopa rasinha, tá? Não é cheia não, assim, ó. De açúcar, eu tô usando açúcar cristal comum. E eu vou colocar também uma pitadinha de sal. E vou bater essa mistura aqui muito bem, tá? Uma pitadinha de sal. Deixa eu pegar a tampa do meu liquidificador, que agora eu não acho. Pronto. E vamos bater. Pronto, feito isso, eu vou colocar aqui, ó, 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Se você não tiver o fermento biológico seco, você pode usar o fresco, 30 gramas daí, tá bom? Ou então um envelopinho. E como o fermento é um ser vivo, eu só vou dar umas 2 pulsadas, assim, não vou ficar batendo muito pra ele ter tanto contato assim com a lâmina, tá? Pronto, tá ótimo. Vamos lá, então. Bati aqui a mistura. E agora, nós vamos deixar o liquidificador de lado, tá? Vou tirar ele daqui. Vou colocar numa vasilha, assim, ó, um recipiente, né? Ó, vou derramar aqui toda a nossa mistura. Bem morninha lá, tá vendo o restinho do fermento? Eu vou devolver aqui, ó, dar uma reboladinha na vasilha, porque o fermento aqui é importante, né? Em todo pão. E agora eu vou entrar aqui com a nossa farinha de trigo. Deixa eu arrumar vocês aqui para vocês verem. Aqui eu tenho 3 xícaras e meia de farinha de trigo, tá? Eu vou colocar um pouco, vou dar uma mexida. Essa massa, ela tem um pontinho também, tá? Se você tiver um fouet, melhor, tá? 3 xícaras e meia de farinha. Talvez eu coloque mais um pouquinho, porque lembra que foi um pouquinho a mais de leite? Não foi só 300 ml, né, na minha receita. Foi um pouquinho a mais, então vou colocar um pouquinho a mais de farinha aqui também, porque vai pedir. Mexe, mexe. Só mexer bem, até acabar com esses gruminhos. A massa vai dar certo, não se preocupe. Quem tem fouet, a massa já no início já não tem esses gruminhos, né? Mas quem não tem, não se aflija, que eu também não tenho e também sai pó. Mais meia xícara de farinha de trigo. Farinha de trigo comum, tá, gente? Essa receitinha pra senhora aí que tem uma dorzinha no braço, que não pode estar sovando pão, né? A gente sabe aí que nem sempre a gente tem disposição, ou tem saúde, ou tem tempo para estar sovando um pão, não é verdade? Mas nada disso impede da gente comer. E eu vou pôr mais um pouquinho de farinha.
1/4 de xícara. Mais um pouquinho. Que ela fica uma massa mole, mas ela não fica uma massa leve, né? Tem que ter, assim, o mais parecido com textura de pão possível, né? Não textura de bolo. Eu vou misturar bem aqui e vou mostrar pra vocês como fica, ó. Acho que eu não vou nem pausar esse vídeo, viu? Senão ele vai ficar muito curtinho. Comenta aqui pra mim se você já fez esse pão, se você gosta desse pão com essa massa mais molinha. Muito bom. Prático, não precisa ficar sovando, né? E esse é o ponto, tá vendo, ó? Tá vendo? Ó. Esse é o ponto do nosso pão. Agora, eu tenho uma forminha aqui, que não é própria para pão, tá? Ela é uma forminha de bolo mesmo, só que ela é mais estreita. Eu vou medir, deixa eu ver, cadê minha régua aqui? Sempre quando eu quero minha régua, eu não acho, gente. Mas ela é uns 20 centímetros por 8, tá? Eu já medi ela antes. É mais ou menos isso. Agora vamos colocar a massa aqui. Não pode ser uma massa, não pode ser uma forma muito grande, senão fica parecendo um bolão de tabuleiro, sabe? Um bolo de assadeira. Tudo bem também, não tem problema, tá? Se você tiver, a única forma que você tiver for uma mais larguinha, o seu bolo vai ficar um pouco mais baixo. Mas não tem problema também, faça aí. Agora, eu vou fazer uma coisa. Vou pegar um plástico daquele de freezer. Assim, ó. Um plastiquinho daquele que eu sempre uso, sabe? Desse daqui. Aqui tá a minha massa. Eu vou jogar um pouquinho de óleo aqui no meu pincel e vou dar uma untada em cima da massa, pro meu plástico não grudar, tá? Porque aqui em cima a nossa massa vai crescer. Ela vai dar uma boa crescidinha, tá? Então, para não grudar o plástico aqui na massa e a hora que eu tirar o plástico virar aquela lambança, eu vou dar essa untada. Agora eu vou colocar esse plastiquinho aqui, um paninho de prato e vou colocar num cantinho, todo mundo tem, né? Eu sei que você tem aí na sua casa aquele cantinho gostoso que você coloca para crescer pão. Eu vou colocar aqui no meu e volto para vocês quando ele já tiver crescido. Então, gente, nosso pão já cresceu, ó, tá? Aumentou de volume bem. E como eu passei o óleo, ó, sai rapidinho. Agora eu vou pôr assar e aquele mesmo processo do nosso pãozinho normal, né? O que a gente sova. Dourou, tá bom, né? A hora que tiver prontinho eu mostro pra vocês. Gente, ficou pronto o nosso pão, olha. Ele ficou com uma altura boa, ó, tá vendo? Se você tiver uma assadeira daquela de pão mesmo, ele vai ficar maior, porque vai crescer mais, né? Vai ficar mais estreito e maior, vai ficar bem lindo. Vamos cortar, olha o barulhinho da casquinha, ó. Crocante, igual um pãozinho mesmo. Olha lá dentro, gente, que lindo. Olha, cheirinho de pão, super fofinho, gostoso. Faça aí que você vai gostar muito, tá? Eu vou comer um pãozinho agora com uma manteiguinha, que chega a manteiga derrete, um café fresquinho. Dá o joinha para fortalecer o canal. Obrigado por assistir até aqui e tchau!